E aí, pessoas que me pedem para fazer o Notícias da China e eu sempre acabo esquecendo. Tudo bem com vocês? E vamos aí de um Notícias da China da segunda semana do que está rolando aqui pelo país. Primeiro, a reunião entre o Xi Jinping e o presidente filipino Ferdinand Marcos estabelece a retomada da cooperação e exploração de petróleo e gás no Mar do Sul da China. Mandatários assinaram 14 acordos, incluindo a criação de um mecanismo de comunicação diplomática para resolver questões marítimas. Segundo o gabinete de Marcos, houve 117 bilhões em promessas de investimentos de investidores chineses para energia renovável, veículos elétricos, processamento de minérios e agricultura. A China tem aquele lance das ilhas artificiais no Mar do Sul da China. Além disso, eles dizem que tem uma linha que são 9, 11 pontos, né, que seria o mar de direito deles. Só que nisso, esse mar de direito da China entra no mar das Filipinas, se eu não me engano, entra em Singapura, Tailândia e Vietnã. Então, além das ilhas artificiais, porque quando tem uma ilha, né, que é o que a gente vê, por exemplo, nas Malvinas, dá direito a explorar até 200 milhas náuticas ao redor daquela ilha, e isso entra em águas territoriais de outros países, e essas 9 linhas aí, que é a área que a China diz que é deles, né? Então, a China está tentando acertar isso aí, porque o Vietnã de vez em quando arruma umas encrencas com a China. E claro que nada grave, né? Mas de vez em quando rola. Por conta dessas invasões territoriais, territorial não, marítima. China reabre suas fronteiras após 3 anos de pandemia e países como Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão impõem restrições a viajantes chineses. Até que enfim, quase 3 anos, eu acho que foi dia 30 de março, dia 28 de março de 2020 que a gente fechou as fronteiras aqui. Mais de 250 mil pessoas entraram no país no primeiro dia de abertura das fronteiras. A China suspendeu vistos de curta duração para cidadãos da Coreia do Sul e japoneses em resposta às restrições impostas por esses países, por conta do aumento do caso de Covid aqui. Mas, enfim, essas restrições são preconceituosas, né? Porque os Estados Unidos têm centenas de milhares de casos por semana. Não tem restrição de viajante dos Estados Unidos para a Coreia do Sul e Japão, até porque Japão e Coreia do Sul são semicolônia dos Estados Unidos. Mas, por exemplo, a Europa, alguns países têm restrição de viajantes da China. Eu peguei Covid na Itália e poderia viajar para onde eu quisesse. Não havia restrição nenhuma, não havia controle nenhum, eu não precisava informar ninguém. Mas se eu pego o Covid aqui na China e vou para a Itália, eu faço 5 dias de quarentena lá. É preconceito, né? É política, só isso. Mudança na política de saúde e reabertura na China ocorre em momento que a população apresenta níveis mais altos de imunidade. Segundo Liang Wannian, responsável pela política de resposta à Covid, o presente inverno era a melhor época para implementar as flexibilizações. Não sei não, hein? Pois as taxas de vacinação entre os idosos estão em entre 80% e a virulência do Omicron diminuiu. Até o próximo verão, as vacinas terão perdido parte da sua capacidade protetora. Eu não sei se inverno é a melhor época, né, para se abrir o país e deixar a doença respiratória entrar. Assim, meio que não faz muito sentido o que esse cara está falando. Porque o nosso inverno aqui no sul não é tão rigoroso. Mas do sudeste para cima, tipo Xangai ali faz 0 graus, Zhejiang faz -5, -10, no norte faz -30. Então não sei dizer, né, se o inverno é a melhor época do ano para se pegar uma doença respiratória. A taxa da virulência da Omicron diminuiu? Não sei também, né? A gente sabe que a mortalidade é muito menor que a Delta, mas a Omicron que tem agora não é tão diferente da Omicron que tinha 7 meses atrás. Porque a gente sabe que no fim, essa abertura se deu por vários motivos e não só pelos protestos. Sobre a vacinação, ainda tinha muito idoso sem vacinar, tanto que ontem eles anunciaram números de óbitos de 8 de dezembro até dia 12 de janeiro. São 60 mil mortos em hospitais e clínicas, não está contando quem morreu em casa, quem morreu em asilo, não conta nada. E 90% são idosos. Eu não sei quantos por cento eram vacinados, por exemplo. Isso são números muito baixos, considerando que existem estimativas que 900 milhões de pessoas já pegaram Covid na China. Jack Ma abre mão do controle do Ant Group, que busca se reestruturar após regulamentação do setor de tecnologia. Ma havia desaparecido da vida pública após criticar reguladores chineses em 2020. Então, esse desaparecido foi ele que resolveu baixar a bola e não o governo que sumiu com ele.
tá? Já para deixar claro, né? Devido às mudanças, a empresa terá que esperar até 3 anos para abrir seu capital. Sua fintech de crédito ao consumidor recebeu aprovação para uma injeção de capital de 10 bilhões de yuan, ou 8 bilhões de reais. O Jack Ma, se não me engano, mudou para o Japão, inclusive. Saiu da China e, sim, agora saiu uma notícia de que a China está comprando golden stocks de empresas aqui, eu acho que da Ant Group e da Tencent, para o governo ter mais influência dentro dessas empresas no poder de decisão. Após 20 anos sendo um dos principais impulsionadores do crescimento econômico da China, o setor imobiliário, que vale 300 trilhões de reais, isso é dinheiro, hein? Chega a um ponto de inflexão. Demanda por moradias começa a atingir um limite, porque tem um limite, né? Até onde as pessoas vão comprar apartamento. Um limite pela desaceleração da urbanização e declínio do tamanho da população. Em 2 anos, a participação do setor privado nas compras de terra caiu de 70% para 28%, em função das regulações do governo para conter a especulação imobiliária. Porque aqui dá para comprar quantos apartamentos quiser. Os caras que trabalham comigo, a gente estava conversando semana passada, e eles falavam abertamente que eles compravam apartamento para vender depois, só na base da especulação. O Ideias Radicais, ele fala da bolha imobiliária da China, mas assim, a bolha é verdade. Existe uma bolha imobiliária na China. Se o governo vai deixar estourar, como aconteceu nos Estados Unidos em 2008, aí é outros 500. Mas existe uma bolha imobiliária na China. O próprio Elias Jabbour fala disso. O que vai acontecer daqui para frente é que a gente não sabe. Mas com certeza o governo vai meter a mão para fazer alguma coisa, né? Médicos rurais e de base são a primeira linha de defesa e desempenham um papel crucial no combate à Covid. Mais de 90% dos pacientes do interior são atendidos em hospitais municipais. E o sistema de kits de primeiros socorros compartilhados garante o fornecimento de remédios antitérmicos e para tosse. Até outubro, 19.400 ambulatórios foram construídos em hospitais e centros comunitários de todo o país. Muito bonito, mas o que a gente viu aqui foi um monte de notícia e vídeo a rodo de não ter espaço em hospital e em clínica para atender todo mundo que pegou Covid ao mesmo tempo. Isso aconteceu em todas as cidades grandes da China. Aqui, onde eu moro, é uma cidade considerada pequena, tem 4 milhões de habitantes, que é quase a população de Santa Catarina. Então os hospitais não encheram, né? Eles deram conta e, de novo, porque o inverno aqui não é tão pesado, né? Mas mais para o sudeste, para o norte do país, ainda tá feio. Então não tem como atender todo mundo. Faltou Tilenol, faltou ibuprofeno, faltou termômetro, faltou muita coisa. No pico da Covid, 2, 3 semanas atrás, eu tava mandando remédio para os meus amigos em volta aqui, de cidades aqui em volta. Então não foi assim uma abertura muito bem planejada. Com a estratégia lançada em 2022, a China estabelece meta de se tornar uma sociedade adaptada ao clima até 2035. Eu gosto desses termos, né? Adaptada ao clima. O plano ressalta a importância do monitoramento, alerta precoce e gerenciamento de riscos. Especialistas entendem que um dos desafios é a conscientização de funcionários e população em geral sobre a gravidade dos riscos climáticos. Não, né? A gente sabe que a maioria do estrago do clima, na verdade, não são pessoas. As Forças Armadas dos Estados Unidos são o 4º maior poluidor do mundo. Então, do que adianta eu ficar tomando banho mais rápido ou economizar no ar-condicionado quando os Estados Unidos poluem mais do que 200 países no mundo inteiro, né? Não mais que 200 países, mas sim, polui. É o 4º maior poluidor do mundo. O sistema que já salvou vidas em eventos extremos em Guangdong pode servir de modelo para o resto do país. Porque a China passou um aperto aqui no ano passado, quando bateu aquela seca pesada e não tinha energia, simplesmente não tinha. Tá? Tiveram que fechar uma porrada de fábrica em Sichuan, porque não tinha energia para as fábricas rodar. E a gente tá falando de Tesla, Apple, fábrica grande. Assim, com 10 mil funcionários, os caras tiveram que parar porque não tinha energia. Então, isso é porque a gente precisa, né, cuidar do clima, porque no fim a gente só tem um planeta. O planeta, na verdade, vai ficar muito bem obrigado, né, porque ele já estava aqui há 13 bilhões de anos antes da gente e vai continuar aqui depois da gente. O que a gente tem que fazer é manter para salvar a gente, é ter um clima que a gente consiga viver aqui. E viver de uma forma que a gente consiga continuar produzindo, que é o que a China está fazendo.